Meu nome é Lavínia Junqueira, sou presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Osasco. Estamos aqui com a Ana Célia Réveillot, a Dalva Silva, a Samanta Alves, a Ida Barzan. Nós viemos hoje aqui fazer um bate-papo bem rapidinho sobre a vida silvestre. No dia 3 de março é o Dia Mundial da Vida Silvestre. Nós aqui no Brasil temos uma vida silvestre talvez como quase em nenhuma parte do mundo, né, com 7 biomas nativos, vários dos que têm maior biodiversidade, mas essa biodiversidade ela está ameaçada, né, tanto pela ocupação dos espaços urbanos sem prever o verde e o meio ambiente, quanto pelas próprias mudanças climáticas e o avanço do uso das áreas que anteriormente eram de florestas, né? Então, aqui nós estamos para falar sobre a vida silvestre e tudo o que a gente pode fazer para preservar e cuidar dela no meio do ambiente urbano, né? Então, eu queria começar aqui com o nosso bate-papo, né? Abrindo espaço para a Samanta Alves falar sobre o histórico dela, né? E sobre algumas dicas, né? Samanta, o que que você recomenda aqui para a gente poder garantir a vida silvestre nas nossas cidades? Meu nome é Samanta, sou catadora de material reciclado, e quando a gente fala de animais silvestres, é muito importante a questão do lixo, ou seja, do material que se é descartado. Muitos relatos já foram constatados com animais que ficam com sua vida prejudicada ou até mesmo perdem suas vidas por causa de descarte correto. Muitas vezes você joga uma PET na rua da sua casa. E essa PET, ela vai para os córregos e depois para os rios e depois para o oceano. Então, a porta do oceano é na frente da rua da nossa casa. E se a gente faz descarte incorreto, os animais podem sofrer com isso. E tudo isso, né, vem da reciclagem que a gente muitas vezes não faz. Então, a questão de gestão de resíduos sólidos consciente, ela vai muito além do que a gente possa imaginar. Como que você não descartar o seu material correto pode prejudicar, de repente, animais silvestres e também marinhos. Então, eu trago esse olhar de uma catadora para essa questão, que quando você faz a coleta seletiva consciente, você também está ajudando a questão dos animais. Eu já vou dar uma dica bem simples, que é sobre o lacre que tem nas garrafas plásticas. Quando você for fazer o seu descarte correto, você pode cortar esses lacres que tem na garrafa, porque aí você evita que algum animal fique com aquele lacre no pescocinho. Você pode ver que, às vezes, coisas bem simples fazem grande diferença nessa luta que nós temos aí para mitigar as mudanças climáticas. E também muito Muito cuidado com as legal. sacolinhas plásticas, né? A gente joga uma sacolinha plástica na rua, ela vai para o oceano e muitas vezes os animais se alimentam daquela sacolinha plástica. Dicas Legal. simples e que fazem grande diferença. Muito bem. Ana Célia, tem alguma ideia, alguma dica? Bom, uma delas seria a criação e a manutenção das unidades de conservação. Isso é o básico para a gente poder fazer com que esses animais aí sejam preservados. Então, criar a unidade de conservação, criar corredores ecológicos também são muito importantes para a gente poder fazer com que essa fauna e essa flora ela tenha aí forma de fazer com que promover a conexão das áreas, né, os corredores ecológicos e garantindo o deslocamento dos animais com segurança. Outra dica também que a gente pode falar, que a gente para fazer com que esses animais silvestres eles possam aí ter uma sobrevida e uma vida prolongada e a sua preservação, é incentivar soluções de desenvolvimento socioeconômico, né? Afinal de contas, ligados à preservação ambiental. Outra dica também que a gente pode falar, assim que eu posso falar, mas também vou deixar os demais, é instalar placas, por exemplo, nas estradas e rodovias. Também é uma dica importante para que a gente, então, tenha aí
proteja esses animais, né? Avisando da existência de animais silvestres, né? Para que eles possam atravessar. Mas uma coisa também que chama muita atenção quando a gente fala dessa proteção é fundamental também desestimular o tráfico e o comércio ilegal dos animais. Então, isso tem sido o terceiro ponto maior de tráfico, é justamente o tráfico de animais silvestres, né? Ótimo, muito bom. E a ideia, a dica também, né, que foi dada pela Samantha, é válida para outras formas de lixo, né? Quando a gente vê os lixos plásticos, como a gente estava falando aqui do canudinho, né, que mata muito animal marítimo. Então, qualquer lixo assim que a gente veja que dá para um animal engolir, a gente pode tentar cortar, mitigar os impactos dele também. Embora cortar e os animais menores vão conseguir comer, né? O melhor é reciclar, como diz a Samantha, né? Dalva, você tem algum comentário, alguma dica de como preservar a vida Tenho. silvestre? Tenho, não tenho uma dica de como preservar, mas eu queria contar para vocês que aqui no Paraná nós temos tido vários avistamentos de onças, inclusive uma foi atropelada não muito tempo atrás, e elas estão entrando nos condomínios. Então, as onças, as pessoas, os construtores de condomínios, eles estão avançando nas matas e deixam lá uma matinha mínima que não dá para uma onça sobreviver. Ela vem para a cidade, entra nesses condomínios e é onde chama corpo de bombeiro, as pessoas se aproximam e querem tirar foto, querem filmar. Então, eu queria deixar registrado aqui que as onças só saem da mata se realmente não tiver mata para elas ficarem, se a vida selvagem estiver sendo atropelada pela vida urbana. Então, isso é uma coisa que eu queria dar o testemunho aqui de que isso é um fato muito grave e quando você for comprar a sua casa num condomínio, observa bem o que fizeram com a mata ao redor. Bom, Ida, algum comentário? Da mesma maneira que a Dalva estava falando sobre morar no meio do mato, tá? Eu também moro no meio do mato. Aqui nós temos muitos animais silvestres, tá? Outro dia na minha casa tinha um casal de jacu com um bebezinho. Mas nós temos tucano, nós estamos tendo muitos bichos antes que não estavam nas nossas residências, estão vindo para as nossas residências. Nós não sabemos se está havendo algum desmatamento na região, que eles estão migrando, ou estão vindo de outras regiões, tá? Nós precisamos conservar isso daqui. Não, é realmente importante isso, né, que a Dalva colocou, né, a consciência ambiental, ela é do zero, né, então a gente ter a consciência, se a gente vai comprar um imóvel, um empreendimento, entender o que que era a área antes, né, para a gente não estimular o desmatamento, né, o corte de florestas. E isso que a Ida colocou é muito importante mesmo, porque assim, aqui na Grande São Paulo, a gente não estava tão acostumado a ver bichinhos, né? Cada vez a gente está vendo mais bichinhos, né? E isso por quê? Porque de alguma maneira os bairros residenciais, unifamiliares, enfim, estão arborizando, né? As árvores estão crescendo e são crescidas, e o desmatamento em áreas próximas, às vezes como Carapicuíba, Cotia, Embu, está fazendo com que os bichinhos busquem outros lugares. Então, eu também juntei aqui algumas dicasinhas que eu queria dar, né, de como cuidar da vida silvestre nas nossas cidades, né? A primeira coisa para a gente é que, assim, a nossa biodiversidade nativa da flora é muito rica, né? Desde florzinhas, arbustos, flor de sombra, flor de sol, árvores pequenas, médias, grandes, tem de tudo, né? E a gente costuma plantar árvores exóticas e que não dão flores e não dão frutos, né? Então, se a gente buscar pesquisar qual o bioma da nossa casa, qual o bioma do nosso prédio, qual o bioma da nossa escola, e procurar ali uma florzinha, uma plantinha, uma árvore que dê um fruto, né, para a biodiversidade nativa, que seja algo nativo, isso já vai ajudar os bichinhos poderem ficar, como diz a Ida, cuidar dos tucanos, dos jacus que estão buscando outros lugares. Por que não plantar uma lantana, né? Por que não plantar uma calhantra, né? São arbustinhos, não faz mal a ninguém. Uma flor do guarujá que traz uma abelhinha, que traz uma borboleta, que por sua vez é alimento para os passarinhos também, né? Acesso à água. Então, quem tem
casa, quem tem praça, quem tem... Colocar uma fonte, um acesso à água na sombra, onde os bichinhos podem tomar uma água, podem se refrescar no calor. Outro dia eu estava no Guarujá olhando na varanda, tinha uma poça de água do dia anterior da chuva e os passarinhos tomando banho na poça, né? Quer dizer, então, um acesso à água, que é sempre importante para os bichinhos, né? A gente tem legislações em Osasco, né, que protegem as florestas, mas elas muitas vezes não são obedecidas, né, muitas vezes até por desconhecimento. Então, assim, entender a legislação que se aplica ao seu município, participar dos planos diretores, participar das legislações, exigir a proteção das árvores, exigir a proteção das áreas verdes e fazer cumprir a legislação, também é importante. Aqui na nossa região a gente vê muito macaquinho, e até tucano, tostado por conta de fios não encapados, né? Então, não satisfeito em deixar um fio, a Enel ainda deixa 2 fios na direção onde o bichinho consegue ligar o rabinho em um e a patinha no outro, e ali vai um macaquinho, vai um tucano, morre. Né? Então, vendo fios desencapados em locais próximos de mata também, insistir com a Enel para ela encapar os cabos, tirar foto dos bichinhos que podem se acidentar, cobrar, não deixar passar em branco, né, a morte deles. Aqui a gente teve morte de 3 macaquinhos, um tucano e um saruê. Aí a Enel, ela encapou, eu ameacei, mas não foi só por isso, ela organizou lá no cronograma dela, encapou os fios, né? Então, eu acho que a gente também cobrar inseticida, pessoal, a gente adora botar inseticida, né? Só que quando a gente tem a biodiversidade controlada, a gente não precisa de inseticida, muito menos inseticidas químicos, né? Aqui na região nós tivemos 5 pica-paus falecidos recentemente, aí não dá para garantir a causa mortes, mas todos eles estavam com falência renal, né? E é muito raro assim que 5 pica-paus de uma hora para outra aparecem mortos no jardim das casas por insuficiência renal, isso é veneno. Né? Então, alguém colocou veneno que foi parar nas árvores, que é o que eles, ou nas formigas e nos insetos de árvores, que é o que eles comem, né? Então, também tentar evitar venenos químicos, usar venenos naturais, né? Usar formas naturais, de afastar os insetos e não, por venenos, né? E aqui o que a gente comentou também, né, a Ana Célia comentou, a necessidade de ter planos de proteção da Mata Atlântica, e no caso aqui em Osasco nós temos uma área também que é cerrado. Se todas as cidades tivessem uma meta de ter 2 corredores ecológicos fazendo um X na cidade inteira, e ligando com o X das cidades vizinhas, nossa, nós teríamos corredores ecológicos, e corredor ecológico é um conceito que é o que liga unidades de conservação, mas além do corredor ecológico, nós temos o corredor porta-sementes no Código Florestal, que qualquer governador, qualquer prefeito pode criar. O objetivo é esse, é ligar áreas verdes urbanas, né, entre si e com outros municípios, né? Recebemos aqui mais pessoas, né, da Comissão do Meio Ambiente, né, a Regiane e a Valentina. Eu queria abrir também, tem também Blessing, né? Abrir para vocês se apresentarem e darem aqui uma dica. Nós estamos colecionando dicas de como comemorar, proteger e cuidar melhor da biodiversidade nas cidades, em função do Dia Mundial da Vida Silvestre. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dica também para a gente adicionar aqui na nossa lista. Uma ideia aqui comigo, né? Um projeto particular de implantar nos bairros microflorestas. Isso é Você importantíssimo. tem ali no Parque Trianon, na Paulista, aquilo lá é uma floresta. Você entra lá dentro, imediatamente a temperatura cai, o coração começa a bater suave. Você está com pressão alta, a sua pressão normaliza, porque ali você tem uma floresta onde a energia das árvores, né, o oxigênio, tudo favorece, né? Regiane, quer comentar alguma coisinha? A utilização de uma cadeia produtiva alimentar, que também aí eu não sei se vocês consideram como um corredor verde, eu acho que é também, né? De estimular isso, né? Mas fora isso, a preocupação realmente
com os projetos serem aprovados. Também pensei em alguma coisa de aumento de áreas permeáveis também, que eu acho que tem pouquíssimas aí, né? Vocês que têm um levantamento mais claro. As pessoas só protegem aquilo que elas veem utilidade, né, e que elas convivem. Então, dá empregos ligados ao meio ambiente, né? Então, por exemplo, a gente está vendo, eu vejo muito em São Paulo, né, plantio de árvores, né? Então, assim, alças de ponte, eu estou vendo toda hora plantar, 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 plantar. Aqui em Osasco tem um monte de área verde que está no chão, no mato, né? Assim, então, quando a gente faz plantios, a gente dá emprego para as pessoas também. Está na hora também de nós encerrarmos aqui, que a ideia era ter um bate-papo curto. Infelizmente, hoje em dia, na internet, ninguém vê mais nada muito profundamente, né? Muito obrigada a todos, parabéns a vocês. Estamos Obrigada. aqui de noite, né, debatendo a vida silvestre para não deixar esse dia esquecido. Parabéns a todos nós que estamos aqui hoje.